Olá, boa tarde, como estão? Aqui o colaborador Walter. Hoje estou na oficina de robótica com vocês porque vamos dar início na prática, né? A partir de alguns conceitos que o colaborador Luiz já falou com vocês, como é o conceito de algoritmo, um pouco de lógica. Então vamos tentar entender de que se tratam esses algoritmos, como podemos utilizar eles, que uso podemos dar. E no final vamos realizar uma prática em um software livre que você já conhece, a plataforma Scratch. Mas no início eu também queria apresentar a vocês o mesmo exercício, a mesma prática em linguagem Python. Eu sei que vocês talvez não tenham como realizar essa prática em Python, mas é interessante que vocês comecem a ver outros tipos de linguagem e ver que a lógica, a forma de pensar o exercício é muito similar. Então, acho que vai ser uma boa referência. Então, vamos colocar a mão na massa? Vamos lá? Ok, estou aqui novamente e vou mostrar para vocês como vai ser a dinâmica dessa prática, né? Essa foi a apresentação. Vamos trabalhar hoje com linguagem Python e Scratch. Vamos fazer um exercício prático. E então eu preciso de alguns elementos, né? Primeiro, entender que é índice de massa corporal, IMC, que você está vendo aí. Então, o IMC, o índice de massa corporal, é um cálculo que ajuda a avaliar se a pessoa está dentro do seu peso ideal, de acordo com a altura. Então, aí precisa uma série de elementos, de informações que a gente vai levantando. Então, aqui, importante, eu já tenho uma fórmula matemática de índice de massa corporal. Vejam bem, IMC aqui é igual peso dividido altura elevado ao quadrado, ok? E aqui do lado direito, eu tenho aqui uma tabelinha que me indica os parâmetros. A partir desse valor da divisão, me vai dar um índice, justamente me vai dar um valor, e eu, de acordo com a tabela, posso ir colocando se meu peso está adequado, está saudável, se estou com sobrepeso, enfim. E a gente pode ir testando comigo, com a família, com qualquer pessoa que você tenha esses dois elementos, peso e altura, você pode, a partir daqui, descobrir qual é o índice de massa corporal. Então, com isso aqui, precisamos plantear um problema e resolver. Lembrando que um algoritmo serve para resolver algum tipo de desafio, algum tipo de problema. Então, eu preciso criar um mapa, uma forma de resolver esse desafio. Então, eu coloquei um mapa mental, com umas referências bem curtas, porque o algoritmo que a gente vai criar não requer tanta escrita, né? Mas aí preciso de alguns elementos que são obrigatórios. Então, primeiro, qual é o problema ou desafio? Então, descobrir o IMC a partir de dois valores. Então, primeiro, tem uma fórmula matemática. Eu quero descobrir o IMC, o índice de massa corporal. O que eu não tenho agora, não tenho de outras pessoas, são dados, por exemplo, de peso e altura. Então, por quê? Porque isso são variáveis, não é? Eu tenho um peso, mas daqui a um mês, como muito, vou ter outro peso. Então, esse índice, esse valor resultante vai ir variando. A altura, já cheguei no limite, não vou ser mais alto, mas talvez sim posso me encolher. Então, aí também pode variar um pouquinho. Mas o que acontece? Então, tenho a fórmula, tenho variáveis, que é peso e altura. Variável por quê? Justamente porque não é um número fixo. E, e preciso gerar a partir desses valores algum tipo de condição. Justamente porque, se vocês viram na tabela anterior, eu preciso colocar esse valor dentro de alguns parâmetros. Então a gente vai criar alguma estrutura condicional para que esse programinha que a gente vai escrever seja automático. Porque senão, vejam bem, simplesmente eu pego uma calculadora e começo a digitar altura e faço a conta matemática. Utilizo a fórmula matemática e posso fazer esse cálculo. Mas o que eu quero é automatizar esse processo. Por isso que a gente vai escrever um programinha em Python e vamos também a criar um joguinho no Scratch. E aqui tem um pouco
de como a gente vai criar. Tenho aqui os blocos já prontos. Eu já criei esse jogo. Eu vou mostrar para você para fazer juntos. E aqui tem um pouco do que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos iniciar com Python. Eu vou escrever aqui, daqui a pouco vamos começar a escrever o programa e, novamente, o Python simplesmente é para que você veja que a lógica que eu utilizo para resolver o problema vai ser a mesma lógica que eu utilizo para criar meu joguinho, para descobrir IMC. Então, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco e vamos começar a criar nosso programinha. Bom, e aqui estamos. Eu acho que já estamos prontos para começar já a nossa prática. Então, simplesmente vou mostrar para vocês como vamos a criar, como vamos a resolver esse problema em uma linguagem Python. Eu coloquei aqui um slide aqui em cima de mim. Tem um slide para não esquecer o problema e sempre estar utilizando essa lógica, esse pré-pensamento que a gente faz anterior a escrever o programinha para entender de que se trata o problema. Então, eu vou escrevendo por aqui e você vai me seguindo. Então, novamente, esse que estamos fazendo inicialmente é para que vocês vejam como eu resolvo numa outra linguagem de programação, mas depois vamos continuar novamente com uma plataforma conhecida que é o Scratch, que vamos resolver o mesmo desafio, só que agora com uma plataforma conhecida. Então, vou começar aqui a escrever. Então, sigam comigo. Então, primeiro que eu vou fazer aqui, nesse programinha, vou colocar um texto, uma referência que o programa não tem que saber. Então, vou colocar aqui, jogo da velha, e vou colocar aqui o que eu quero. Então, o que eu quero aqui agora é cálculo de índice de massa corporal. Então, o que acontece? O programa tem uma linguagem, uma sintaxe própria. Já não é linguagem bloco como a gente estava vendo, sino que é uma linguagem já bem mais parecida a uma escrita, né? De texto. Justamente a linguagem de programação tem diferentes sintaxes, ou seja, diferentes símbolos para escrever algum número, alguma referência, algum cálculo, enfim. Mas é informativo, né? Então, primeiramente eu coloco que lo que quero resolver para nunca esquecer de que se trata esse arquivo, né? Porque vai passar o tempo e eu vou dizer, cara, eu acho que alguma vez fiz um programinha para calcular o índice de massa corporal. Se eu não coloco uma referência, realmente, ou se outra pessoa abre meu arquivo para ver como eu fiz, não vai entender de que se trata. Então eu já deixo a referência que se trata disso aqui e agora vamos a começar a utilizar essa informação que a gente precisa, né? Então, primeiro, eu quero calcular, eu quero saber a altura, quero saber a altura e peso da pessoa. Então eu vou começar colocando aqui a palavra altura, sim? E aqui vamos começar a utilizar realmente a linguagem de programação. Eu preciso, a altura não é um número eh, inteiro, vai ter decimais, então aqui vou utilizar float, porque para indicar que o que eu preciso dessa pessoa é realmente um número que talvez tenha decimais, e depois vou colocar um parêntese, porque é a forma da linguagem, e vou colocar input, o comando input, porque eu vou pedir para que ele digite a altura, porque realmente, como eu não sei, vou pedir para que ele digite a altura. Então, e aqui agora vou pedir que digite, assim, digite sua altura em metros. Digite sua altura em metros e vou fechar aqui as aspas. As aspas indicam que se trata de um texto e aí. Perfeito. Então aí está. Eu estou pedindo para que ele digite a altura em metros. E posso fazer o mesmo aqui agora, utilizando esse mesmo comando. Vou duplicar o comando para que seja mais fácil, para não ter que escrever tudo. Vou copiar.
e vou embaixo e agora preciso outra coisa. Então, a altura era uma variável, era um dado que eu não tinha e agora vou colocar peso. E vou utilizar o mesmo comando, porque também um peso também não é um número inteiro, talvez tenha decimais. E aqui vou mudar. Então, digite, vou mudar aqui, seu peso em quilogramas, por exemplo, né? E pronto. Então, até aí, estamos indo bem, né? Então, o que estava falando para vocês, eu estou utilizando, simplesmente estou descobrindo, a partir do planteio do meu problema, que dados preciso, né? E agora, vamos colocar aqui um pouco de matemática. Eu tenho a fórmula. Então, essa fórmula que eu consigo fazer na mão ou com uma calculadora, eu vou falar para que o programinha faça automaticamente, porque eu já tenho os valores, vou ter os valores, porque vou pedir para o usuário colocar os valores, mas aí agora vou falar para o programinha que ele realize o cálculo matemático automaticamente. Então, vou colocar assim. Vou colocar IMC, que se trata de uma variável. Sempre tem que lembrar que quando eu coloco qualquer letra, qualquer palavra, eu coloco minúscula, por uma convenção, é sempre melhor colocar em minúscula quando a gente programa, e isso é uma variável, ou seja, que a variável é como uma caixa que guarda valores, tá bom? Por exemplo, eu posso falar A vai guardar o valor de 2. Então, se eu novamente coloco A mais 1, é igual a 3, porque A já me guardou o valor de 2. Então, eu indiquei que A era uma caixinha, uma variável que ia guardar o valor 2. Então, disso se trata. Então, IMC, nesse caso que é índice massa corporal, estou colocando uma variável com minúscula, eu quero que guarde o valor de um cálculo matemático. Qual será esse cálculo matemático? Que a gente já sabe. Peso, e agora vou utilizar os símbolos próprios da linguagem. Então, dividido, que é uma barra, e agora vou colocar altura, que altura, lembrando que eu já pedi para o usuário colocar e que vai guardar na variável altura, nessa caixinha altura, vai guardar o que o usuário vai digitar. Então, vai ser igual a altura. E agora, para colocar que preciso que esteja elevado ao quadrado, vou colocar esses dois símbolos asterisco e 2. Então, na linguagem Python já estou indicando que o cálculo matemático que eu preciso é o peso que o usuário vai digitar, dividido a altura que o usuário também vai digitar, elevado ao quadrado. Então, essa fórmula matemática é a mesma que eu tinha, que eu mostrei para você no início, só que agora o programinha vai guardar e vai fazer o cálculo automático. Então, o primeiro que vou colocar aqui agora, vou colocar um comando print, porque eu quero que esse cálculo apareça na tela. A gente depois vai mostrar quando a gente faça o teste, quero que apareça na tela. Então, eu vou falar assim, print, ou seja, por favor, coloque na tela, e aqui vou colocar o que eu quero. Quero que automaticamente o programinha fale que seu peso não, desculpa, que seu IMC, estou colocando texto agora, por isso que ele não reconhece que é nenhuma linguagem de programação, por isso que está entre aspas. E aqui vou fechar aqui as aspas para indicar que acabou o texto e quero que agora sim ele fale o resultado desse cálculo matemático. Ok? Vou testar aqui esse. Vou testar primeiro, vou testar aqui para que vocês vejam se isso está indo bem ou talvez está dando errado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou num programinha de Python, então eu posso fazer correr o programa para ver se está indo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou salvar o programa, porque primeiro me pide que salve o programa, e vou colocar aqui, dentro da área de trabalho, vou colocar que é IMC. Esse é o nosso programinha. Pronto, esse é o nome. Vejam como agora abriu aqui. O lado, na tela principal, já está funcionando. Vejam bem, ele está pedindo agora que eu digite minha altura. Então, eu vou colocar aqui 1,74. Vou dar Enter e agora o programinha está pedindo digite seu peso. Vou colocar aqui, eu vou mentir, não? Mais ou menos, estou com 84 quilos, mais ou menos. E agora o programinha automaticamente me está falando qual é meu índice de massa corporal. Está falando seu IMC e o cálculo que o programinha fez automaticamente.
Tá ok? Então, que significa que o programinha está funcionando, ou seja, até aí tá indo bem, né? Mas lembra que eu coloquei uma tabelinha para ter diferentes parâmetros. Então aqui, aquilo que eu vou fazer para completar melhor, para que fique mais bacana meu programa, até aí estamos indo bem, então eu tô feliz que estamos cumprindo aqui um pouco já da prática com Python. Então está indo bem. Mas aí eu ainda quero melhorar um pouco o meu programinha. Então eu vou colocar aqui uma estrutura condicional com diferentes parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Já o programa está me falando qual é o índice, ou seja, que a fórmula está certa, estamos indo bem. Mas o IMC, para mim, por enquanto, se eu não sei de que se trata, se não tenho parâmetros para comparar, eu não sei quanto, se é bom, se é ruim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma condição. Vou colocar if, que significa sim. Vou separar um pouquinho para que não fique tão junto isso aqui. Aí, vou colocar sim. Primeira condição estrutural. Condicional. Vou falar se IMC for menor, símbolo menos, símbolo menor. Vou colocar um parâmetro que estava na tabela, 18.5. Então, se essa condição se cumpre, eu quero que print, que ele coloca na tela, que estou com baixo peso. Porque realmente o índice está muito baixo, então estou com baixo peso. Ok? Então, será que eu posso fazer várias estruturas a partir de aí? Então, eu vou colocar outro comando. Então, sim. Novamente, você não precisa saber desses comandos ao início. A gente vai fazer no Scratch, mas eu estou introduzindo um pouquinho a você para que entenda, às vezes, como funciona outro tipo de problema, de programas. Então, aqui eu errei, olha, coloca IMC, coloquei nada a ver, IMC. Então, vou copiar aqui, com a mesma ideia, seguindo minha mesma lógica, vou colocar aqui. Então, se IMC for menor a outro parâmetro 25, isso aqui não está igual à tabelinha. Eu estou adequando para não colocar tantos parâmetros. Mas se for menor a 25, então quero que na tela apareça print peso adequado, por exemplo. Ou seja, que estou dentro do parâmetro de um peso saudável. Ok? E vou copiar isso para outros dois parâmetros. Então vou fazer assim. Então sim. E seguindo o mesmo mecanismo, coloco outro parâmetro. Se for menor a 30, esse índice, então quero que a tela apareça na tela sobrepeso. Por quê? Porque aí o índice vai estar quase 30 ou por aí, próximo a 30, então significa que o índice está alto, talvez esteja já entrando em sobrepeso. E por último, eu vou colocar, se não, se nenhuma dessas outras condições, o índice chegou a essas condições, a esses parâmetros que eu coloquei, então quer dizer que vai ser maior a 30. Então, se não, quero que, comando print, quero que na tela apareça perigo de obesidade. E aí, aqui está errado porque esqueci de colocar as aspas para fechar. Então, o que acontece? Eu coloquei 4 parâmetros indicando de acordo com os valores que a fórmula matemática vai me devolver. E criei esse pequeno programinha para melhorar o programinha mínimo que já tinha feito para descobrir qual era o IMC. Mas só que agora acrescentei parâmetros porque realmente quero que o programa dê alguma resposta para o usuário. Então, vamos fazer o teste novamente? Então, vamos ver se está bem feito o programa. Então, vou fazer correr o programa novamente. E aqui estou com um erro. Então, estou aqui. Aqui esqueci. Veja bem que o programa me sinalizou que estou com um erro. Por isso que é bom programar.
Porque toda vez que você comete erro, você precisa voltar ao programa e ver qual foi o erro. E aqui o erro realmente foi que esqueci de fechar as aspas. Por isso que me está indicando o programa que a sintaxe está errada. Mas a programação tem isso, né? Te deixa corrigir o que você está errado. Então, novamente vou a fazer correr o programa. E aqui novamente também me está dando que está faltando algum símbolo na sintaxe. E realmente aqui está faltando. Toda vez que eu coloco um parâmetro, preciso colocar dois pontos. Então, novamente, estava com um segundo erro. Novamente vou fazer correr o programa. E agora foi. Que bom. Então, novamente, está me pedindo a tela. Digite sua altura em metros. Vou colocar 1,74. Agora vou colocar um peso menor, bem pouco peso, para ver que me devolve o programa. Então vou colocar que estou pesando agora 40 quilos, que é muito pouco, né? Para a minha altura, 40 quilos, uma criança, né? Então o que eu vou fazer? Vou dar Enter e vejam o que me está devolvendo a tela. Su IMC de 13,21, ou seja, que é menor a 18. Então estou com baixo peso, ok? E aqui, em realidade, em vez de estou, precisaria colocar está, né? Porque ele está falando comigo. Mas tudo bem. Vamos deixar assim, depois a gente pode corrigir aí esse texto. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vamos testar novamente. Só que agora vou colocar um peso maior para ver quem me está devolvendo. Então, toda vez que a gente faz um programa, sempre é preciso ir testando em todos os parâmetros, porque talvez funcione em um e não funciona no outro. Então, novamente vou colocar 1,74, que é minha altura, e agora, ao princípio foi 40 quilos. Vou colocar agora, vou colocar 70 quilos, para ver quem me devolve. E aqui, vejam bem, o índice aumentou, estou com peso adequado, ou seja, que 70 quilos é um peso bom para mim. Vou fazer isso novamente, aumentando meu peso. Então, novamente, faço correr o programa e agora vou colocar 1,74. E agora vou falar que estou pesando 80 quilos, a ver que ele devolve. Ah, aqui não me devolveu. Ou seja que aí está faltando o texto. Então depois a gente vai revisar o que aconteceu. Mas agora tenho aqui 18, 25, 30. Agora vou colocar aqui, desculpa aqui, estou corrigindo aqui um pouquinho o programa, mas agora vou testar com com outro peso. Então vou colocar aqui novamente 1,74 e vou colocar que estou pesando 100 quilos para ver que ele devolve. Perigo de obesidade, ok? Então realmente o que me está faltando é corrigir o texto que estou colocando aqui com menos de 25, com sobrepeso, e depois vou corrigir o programa, tá? Mas o importante é que está funcionando, não quero demorar muito, era simplesmente para mostrar a vocês como que está funcionando, como que em um linguagem Python eu consigo fazer esse tipo de programas e que a resposta é automática, ok? Então, muito bem, porque ainda temos que fazer isso mesmo, vamos fazer no Scratch. Então vejam bem, se alguém sabe ou conhece linguagem Python, convido a vocês que realicem esse programinha, que melhorem ele. Como vocês viram, ainda está faltando um texto aí que eu vou tentar melhorar. E essa foi minha forma de fazer. Mas na programação existem diversas formas de criar e resolver desafios, tá bom? Então, daqui a pouco voltamos com esse mesmo desafio para o Scratch, tá bom? Olá, olá, estamos aqui novamente e agora vamos a resolver esse exercício de IMC agora com Scratch. Então, o que eu quero mostrar para vocês que o Scratch ou algum outro tipo de linguagem de programação são muito similares, para não dizer que são quase iguais, né? Tem os mesmos recursos. Então, eu consigo resolver desafios de programação e lógica perfeitamente em um programa ou outro.
Só que o Scratch é muito robusto, muito legal, porque eu consigo brincar com ele, com imagens, com sons, enfim, tem outro tipo de recurso que eu acho que é muito bacana. Então, eu coloquei o Scratch aqui para mostrar para vocês o programa já feito e deixei lá em cima, para nunca esquecer, nosso algoritmo, nosso roteiro para resolver esse desafio de descobrir o índice de massa corporal e, novamente, para brincar agora, vamos brincar um pouco mais com o Scratch. Então, que eu preciso que vocês façam? É, essa live vai ficar disponível para vocês. Entrem no Scratch e vão seguindo esse roteiro que eu estou mostrando para vocês e vamos tentar criar esse programinha que não é difícil. Então vamos lá. Estou mostrando para vocês aqui o programinha, um cenário que eu coloquei e novamente aqui tem uma caixa aqui embaixo que está dizendo qual é a sua altura. Novamente vamos fazer a mesma brincadeira. Vou colocar a minha altura e agora qual é o seu peso, novamente. Vou começar por um peso baixo, como fizemos com Python. Vou colocar 40. E aí, ó, aparece aí uma personinha que não sou eu, não parece comigo, mas tá falando que estou com baixo peso, ok? Perfeito. Novamente, vamos colocar outro parâmetro. Então, novamente vou colocar qual é a sua altura, 1,64, só que agora em peso vou colocar que estou um pouco mais gordinho, né? Então vou colocar 70, a ver que ele devolve. Oh, apareceu uma moça falando que está ótima, peso e altura, dá um índice de massa corporal que é saudável. Então, novamente aqui, qual é a sua altura? Vou colocar novamente minha altura, não está mudando muito. Eu posso mudar, depois vou mudar para que vocês vejam. E o peso vou colocar aqui 80, que ele devolve. Então, o índice aparece aqui no cantinho e estou com sobrepeso. Com sobrepeso, então já preciso tomar um pouco de cuidado. Vou mudar agora a altura para que vejam como isso é uma variável, que não é o mesmo número. Eu coloco o mesmo número porque minha altura é a mesma, mas vou colocar aqui, vou colocar 1,80, né? E já é uma pessoa um pouco mais alta, bastante mais, e vou colocar aqui um peso exagerado, vou colocar 200 quilos. Opa! E aí apareceu um ursinho falando que preciso me cuidar porque estou com perigo de obesidade. Aí no texto posso colocar qualquer coisa, qualquer mensagem que eu queira colocar. Eu coloquei assim, perigo da obesidade, porque, para brincar um pouquinho, né? Então, esse é o resultado do programa, que é muito similar a esses parâmetros, esse texto que a gente viu no Python que devolvia, só que agora é muito mais legal para mim, porque eu tenho um cenário, posso colocar atores, enfim, posso brincar com isso. Então, nossa primeira parte, a gente vai criar o palco, ok? Então, daqui a pouco já volto para adequar nosso palco e mostrar para vocês por onde começar, tá bom? Muito bem, estamos aqui novamente. Agora estamos aqui no início do Scratch. Quando você abre a plataforma, encontram essa imagem, né? Aparece o gatinho que está no centro. E, bom, e aparecem os blocos. Aqui tem a aba de fantasias, tem a aba de som. Então, eu estou na aba do código, onde inicia. O primeiro que eu vou fazer é colocar um nome no meu programa, porque não quero depois que se perca. Então, vou colocar aqui IMC aula, por exemplo. IMC aula, vou colocar ponto aula para separar um pouquinho. E já vou salvar aqui. Na pastinha, salvei meu projeto, que ainda não tem nada, mas está salvo por enquanto, né? Então já voltei novamente aqui à tela principal. Então o primeiro que eu vou preparar é o palco. Então vou ir aqui no canto inferior, onde aparece selecionar cenário, vou abrir aqui. E aí vai abrir um monte de cenário. Você escolhe o melhor, eu não sei, vou escolher outro agora. Para mudar um pouquinho que esse cenário que eu mostrei para vocês, vou colocar algum outro. Interior, não. Interior, não. Sim, vou colocar interior nessa época de pandemia que a gente não está conseguindo sair. Então, temos que fazer exercício dentro de casa. Então, vou colocar esse cenário aqui e vejam como já mudou o cenário. Então, estou preparando o cenário que vai mostrar o joguinho. Agora, esse aqui, o gatinho,
O gatinho está meio sem graça. Então, aquilo que eu vou fazer, vou apagar ele. Apaguei ele. Sem mais, apaguei. E aqui seleciono um ator. Então, o primeiro ator que eu quero que apareça, qualquer um, né? Vou colocar aqui. Qualquer um. Estou falando qualquer um e estou. Vou colocar aqui ele, Devin. Devin, aqui. Esse vai ser o primeiro ator. E agora vou preparar, eu tenho 4 parâmetros, tá lembrando? Estou com baixo peso, estou saudável, adequado, estou com sobrepeso e estou obeso. Então aqui eu preciso que esse ator, na medida que vai mudando os parâmetros, eu quero que ele vá mudando também. Não só no aspecto, senão também para mostrar que ele está um pouco excedido de peso. Então vamos supor que ele agora está magrinho. Como que eu vou fazer essas mudanças? Vou aqui a fantasias, tenho selecionado o ator, né? E aqui na direita, na esquerda, na minha tela, na minha esquerda, eu vou colocar aqui, em vez de Devin, vou colocar aqui baixo peso. Só para lembrar que esse é o ator que está representando baixo peso. Ok. E vejam bem, ele tem várias, o que se chamam fantasias. Então, eu vou apagar as fantasias, só vou deixar uma, a fantasia de baixo peso. E vou acrescentar aqui outra fantasia. Então, acrescento outra fantasia que não necessariamente vai ser ele. Então, vou buscar alguém que esteja saudável, por exemplo. Então, vou colocar aqui. Ele aqui que está saudável. Então, vejam que já tenho o primeiro que é baixo peso e aqui vou mudar para adequado. Pronto. Peso adequado, já tenho a segunda fantasia. Vou acrescentar mais uma. Vou escolher outro personagem. Você pode escolher o mesmo, tá bom? Eu estou fazendo isso para brincar um pouco. Então, vou colocar aqui sobrepeso. Então, preciso de alguma coisa que esteja em cima do peso. Acho que ele aqui está com um pouco de sobrepeso. Então, aqui vou mudar o nome para sobrepeso. Isso aqui, essa mudança de nome, vai me ajudar logo quando eu precise buscar a fantasia. Por isso que estou mudando o nome da fantasia. Então, vou colocar aqui sobrepeso. E, por último, perigo de obesidade. Preciso encontrar um personagem na fantasia que eu acho que tem com perigo de obesidade. Eu coloquei um urso, lembra que eu coloquei um urso? Mas posso ver se encontro algum outro. Ah, esse aqui, ó. Ele está com perigo de obesidade. Então, vou colocar ele aqui. Certo, não, vamos deixar ele aí assim. E vou colocar aqui como obesidade. Então, eu já tenho preparado agora um personagem com 4 fantasias que tem diferentes parâmetros, que eu coloquei nome de diferentes parâmetros para mudar a fantasia agora que vou iniciar a brincadeira. Então, vamos novamente, vou para o código aqui, aba de código. Então, já preparei o palco e já preparei a fantasia. Estamos prontos para iniciar a programar. Então, daqui a pouco iniciamos a programação. Muito bem, galera. Estamos novamente aqui e agora vamos iniciar a programação. Já preparamos o palco, já temos o ator com diferentes fantasias e agora vem a programação. Vejam bem, eu coloquei os blocos que a gente vai precisar na primeira parte, estão aqui embaixo. Então, já estou deixando para você os blocos necessários. Então, você pode ir preparando os blocos antes de iniciar a programação. E estou aqui em cima sempre com meu mapa para resolver o desafio. Ok? Isso sempre tem que estar na minha cabeça para entender como vou resolver esse desafio. Então vamos codificar aqui. Então vejam bem. Primeiro vou colocar aqui um elemento de eventos. Então vou colocar aqui que sempre preciso iniciar com algum evento. Então vou colocar aqui quando seja clicada a bandeira que inicia o programa. Acho que todo mundo já sabe, né? Acho que todos vocês já usaram no Scratch, vocês já sabem disso, mas vale a pena repetir. Então, vamos lá. Qual era nosso problema? Encontrar o IMC. Não é preciso encontrar esse índice. Só que esse índice é resultado de uma operação matemática de 2 valores. Então, esses 2 valores, o primeiro que eu vou fazer aqui, para não esquecer, eu vou criar variáveis. Então, vou ir aqui, nesse botão de variáveis, e vou criar minhas variáveis. Então, vou criar uma variável que vai ser a altura,
Já criei uma variável, vejam que já aparece automaticamente aqui no canto superior esquerdo a variável, que ainda não tem valor nenhum. E vou criar outra variável, que também preciso, que vai ser peso. Esses são os dois elementos que eu preciso ingressar para que a fórmula da operação matemática funcione. Se não tenho esses valores, não funciona. Então já tenho dois. Mas preciso uma outra variável que também não conheço, que é o IMC. Então vou criar uma outra variável que se vai chamar IMC. A gente já sabe de que se trata. Porque o IMC também vai ir mudando, dependendo a altura e o peso, que são variáveis, justamente, também vai mudando o IMC. A gente já está sabendo disso, né? Então, já criei as variáveis. Agora preciso colocar outros blocos, né? Já tenho essa variável, vou deixar aí por enquanto, aí na tela. Depois vejo se coloco, se tiro, depois eu vejo, né? Então, primeiro preciso agora um sensor. Por quê? Porque o usuário vai ser quem está jogando esse joguinho que estou fazendo, vai precisar colocar os parâmetros. Aqui em sensor, então, eu vou pedir que ele pergunte, né? Pergunte, aqui por default diz pergunte qual é seu nome. Mas aqui não vou perguntar qual é o seu nome. Você pergunte qual é seu peso, por exemplo, para iniciar. Vou colocar aqui qual é seu peso e vou duplicar. Duplico e agora mudo. Lembra que eu fiz isso no Python? Então, em vez de qual é seu peso, vou colocar aqui qual é sua altura. E já tenho os dois sensores, ou seja, duas perguntas. Estou começando mais ou menos igual que a programação de Python que aparecia ao início do vídeo. Tá lembrando? Mas agora eu preciso que isso aqui, como fiz no Python, se guarde em uma variável. Então aqui eu preciso, as variáveis que eu criei, preciso chamar para que guarde o valor da resposta. Então vou ir aqui para variáveis, vou escolher aqui em peso, a variável peso que já está aqui. Em realidade aparece altura, mas eu consigo mudar. Então aqui vou mudar para peso. E o valor, opa, e o valor que eu quero que ele guarde nessa variável depende de quê? Depende da resposta que ele dê. Então, vou novamente aqui e resposta. Vejam bem, como se entende esse bloco. Na tela vai aparecer uma pergunta. Qual é seu peso? O usuário vai responder alguma coisa que eu não sei. Eu não sou adivinho. Mas quando ele digite esse valor de peso, essa variável peso vai guardar esse valor. Por isso que preciso essa caixinha. Ou seja, que ele vai guardar a resposta. Ok? Então, novamente, vou fazer a mesma coisa aqui com a variável altura. Então, tenho dois blocos que vão guardar a resposta do usuário. Tá bom? Até aí, acho que tá indo bem, né? Vocês estão entendendo. Então, tenho as duas variáveis que preciso, estão aqui. Agora, antes de juntar os blocos, eu preciso que se realize a operação matemática. Igualmente como eu fiz no Python, que eu escrevi a operação matemática, então aqui também é possível escrever a operação matemática. Então aqui eu preciso de um operador matemático primeiro. Preciso de um operador matemático. Eu sei que o peso é dividido pela altura ao quadrado. Então aqui, vejam bem, eu já tenho primeiro eu tenho uma divisão. E depois vou precisar uma outra operação, porque na divisão existe uma potenciação, não é verdade? Então, potenciação, se eu coloco aqui, altura multiplicado altura, não é altura ao quadrado? Se eu quero saber quanto é 2 ao quadrado, é 2 vezes 2. Então, aqui agora sim, vou chamar novamente as variáveis para completar essa operação matemática. Então, eu sei que o peso, a operação matemática de IMC é igual ao peso dividido a altura vezes a altura. Opa, altura vezes a altura. Então, aí está. E consigo arrastar minha fórmula matemática.
Essa aqui é a fórmula, a operação matemática de IMC. Então, já construí a operação matemática. Agora vou chamar um bloquinho para colocar essa operação matemática. Então, eu já tenho a resposta e aqui esqueci, vejam bem, que também preciso dar resposta. Então, aí, agora está pronto esse bloco. Então, mude para IMC, porque é o que eu quero saber. Então, aqui vai ser igual a IMC, vai ser igual a todo esse bloco. E aí, construir minha operação matemática. Vou deixar menor aqui o palco para ver bem agora a programação. Vejam bem, eu já construí a operação matemática que preciso. Então, as variáveis vão ser respondidas pelo usuário. Cada variável, altura e peso vão guardar esse valor e logo vai transformar tudo isso numa operação matemática. Então, até aí, acho que está todo mundo entendendo e está bastante simples, né? Então, eu já criei a primeira parte do meu programinha. Então, se eu quero testar, vou testar a ver até onde chegamos aqui. Vejam bem. Vou deixar maior isso aqui. Qual é o seu peso? Perguntou aqui a figurinha. Então, vou colocar novamente, vou colocar 1,60 aqui. 1,60. Vejam como está guardando a variável, guarda aqui o valor. E agora pergunta, qual é a sua altura? Vou colocar aqui que minha altura é... En realidad aquí está ao contrário, né? Mas é a mesma coisa. Qual é a sua altura? Eu vou colocar aqui Não, eu fiz ao contrário. Então eu vou ter que mudar aqui. Então aqui vou desmembrar aqui primeiro para que não preste confusão. O resultado vai ser igual, mas eu quero que primeiro pergunte a altura. Pode ser ao contrário, não vai dar errado. E depois que pergunte o peso, só que é para não confundir, né? Porque eu já fiz o programa anterior do Python, fiz assim, com essa estrutura. Vou parar aqui o programa. Vou mudar aqui para a fantasia número 1 primeiro, para que apareça ele. Pronto. Vou mudar um pouquinho o programa porque eu não quero confundir. Então, vou deixar menor. E acho que agora sim qual é a altura primeiro e depois pergunta qual é o peso e vai me dar o resultado da operação matemática. Acho que agora já poderia funcionar. Então vamos lá. Vou fazer correr o programa. Cliquei. Vou deixar maior aqui. Qual é a altura? Agora sim. Vou colocar 1,60. E qual é o peso? Vou colocar aqui 67 quilos. E vejam que aqui as variáveis guardaram a resposta, o registro da resposta, 1,60, e o peso, 67 kg. E ele automaticamente, o programinha, criou o índice. Então, novamente, como o Python, o programa está funcionando. Só que estão faltando agora blocos para comparar. Porque esses números, sem algum tipo de comparação, de tabela, não me diz muita coisa. Então, agora, numa segunda parte, a gente vai colocar os blocos das condições, ok? Então, vamos ver se podemos colocar mais alguma coisa aqui. Sim, eu acho que ainda podemos melhorar, avançar um pouquinho nos blocos, então eu vou fazer o seguinte. Já vou criar minha primeira condição aqui. Então, vou colocar o bloco controle e vou colocar aqui sim. Lembram que eu fiz no Python algo parecido? Fiz algo muito parecido. Coloquei sim, né? Que em inglês, no Python, que é uma linguagem que você tem que escrever em inglês. Então, era if. Não sei se vocês lembram. Então, o que eu vou fazer com esse bloco condicional? Sim, então, estou colocando aqui uma condição. Se essa condição se cumpre, vai acontecer uma série de eventos. Então, aqui eu vou colocar, vejam bem, vou colocar um operador matemático que a gente já viu na construção de outro programa. Então, o primeiro que eu vou colocar é o que acontece se esse parâmetro é menor a 18,5, que era baixo peso. Ok? Mas lembram que é o que tinha que colocar aqui?
qual é o parâmetro que eu estou encontrando aqui a partir dos dados? Então, vou novamente em variáveis e vou chamar a IMC. Então, já tenho aqui uma condição. Se o IMC é menor a 18,5, que eu quero que apareça, que quero que faça o programinha. Então, aqui vou colocar um bloco que mude a fantasia, por exemplo, com a aparência, e quero que mude a fantasia para baixo peso. Lembra que a gente nomeou cada fantasia com os parâmetros. Então, quero que mude para baixo peso. Quero que mostre a fantasia. E depois que diga alguma coisa. Então, vou falar que aqui, quero que diga. Vamos colocar aqui. Estou com baixo peso. E aqui, vamos colocar 10 segundos. Então, ele vai falar isso por 10 segundos. Vou colocar o bloco aqui. Vamos ver se funciona. Vamos fazer correr o programa. Novamente, vou ampliar aqui para que todo mundo veja. Um pouco maior. Aí. Qual é a sua altura? Novamente, vou colocar uns 75, 76, por exemplo. E aqui, qual é o seu peso? Vou colocar um peso baixinho justamente para testar o programa. Então, vou colocar aqui que estou pesando 35 quilos. O IMC é 11,29. E então aí a fantasia vai falar: estou com baixo peso. Ok? Muito bem. Nosso programa está indo. Ainda vamos melhorar mais um pouco. Vamos colocar outros blocos para completar aí o programa. Então, daqui a pouquinho já estamos com os outros blocos. Tá bom? Bom, estamos aqui novamente, estamos no final de nossa programação. Já vimos que o programinha já está funcionando. E agora eu coloquei aqui na tela, coloquei os parâmetros novamente. Eu não estou seguindo o parâmetro da tabela de forma rigorosa, mas senão que estou pegando 4 parâmetros principais. Né? O mesmo que utilizei na programação de Python. E novamente eu tenho aqui sempre para lembrar como resolver o problema, meu mapeamento inicial, meu algoritmo, minha forma de resolver. E agora coloquei aqui na tela principal do Scratch, separei, já fizemos a primeira condição, então separei os blocos que vamos precisar para a segunda condição. Então vamos diretamente nessa prática. Novamente, eu tenho uma outra condição, eu coloquei para baixo peso. Se o índice dá um valor menor a 18,5, eu sei que é baixo peso, esse é meu primeiro parâmetro. Mas depois eu tenho o parâmetro que tem está entre um valor e o outro. Então, aquilo que eu vou fazer nesse caso? Chamo novamente a condição sim, que preciso dessa condição. E aqui eu vou construir o seguinte. Eu pego o bloco, esse bloco em operadores, que é E. Ou seja, que tenho duas operações que marcam um valor entre um valor e outro. Por isso que eu peguei esse E, que está aqui. Tá vendo? Eu peguei esse bloco E primeiro e logo coloquei esse menor e maior que, justamente para colocar aqui uma comparação, né? Uma comparação. Então, se o valor está se o valor é maior que 18,5 e menor que 25, significa que existe aí um rango de alcance, existe aí uma faixa de alcance de uma quantidade de valores que entram entre esses dois números, né? Entre 18,5 e 25, existe não vou falar infinita, mas existe uma grande quantidade de valores. Então, eu preciso desses blocos de operadores para colocar essa condição de que existe um valor entre um parâmetro que está entre um valor e outro, né? Tem um mínimo e um máximo. Então, eu vou criar esse bloco agora, sim, que vou construir aqui. Então, se vou colocar aqui o IMC, e agora coloco é menor a 18,5 e coloco aqui, opa, vou ter que mudar aqui um pouquinho aqui, dando espaço, agora sim, e IMC menor a 25, então eu quero novamente que mude para que fantasia? A segunda condição de fantasia, peso adequado, quero que mostre essa nova fantasia e depois que diga
Vamos colocar aqui, estou saudável, por exemplo. Quero que fale isso por 10 segundos. Ok? Então, já construí aqui um bloquinho que é diferente ao outro porque agora tenho dois valores. Ou seja, o valor que o usuário vai colocar, que vai criar um índice, vai estar entre essa faixa de máximo e mínimo. Então, eu vou ter esse bloco um pouco diferente, por isso que construí de forma separada, mas depois eu posso utilizar esse mesmo bloco, vou duplicar esse bloco e vou colocar aqui. Por quê? Porque depois tem um parâmetro que também posso utilizar isso, que é de 25 a 30. Então, se o bloco é maior a 25, já chegamos até 25, e menor a 30, então aqui é o mesmo bloco, só que mudo os parâmetros e aqui mudo para fantasia sobre peso. Então já tenho a terceira condição. E aqui vamos mudar também, já não estamos saudáveis, senão que vamos colocar aqui que estou com sobrepeso. Ok? Ainda temos que testar se a fantasia muda e se realmente os textos estão funcionando no programinha. Mas antes de colar todos esses blocos, vamos a criar o terceiro parâmetro. E o terceiro parâmetro realmente vai ser diferente e se vai aparecer com esse aqui. Vejam bem, porque agora só preciso colocar o que são maiores a 30. Então aqui simplesmente vou duplicar esse aqui, o primeiro, que vai ser, em realidade vai ser o último. E aqui, em realidade, vou ter que mudar também aqui, porque não é o IMC menor. Vou ter que mudar se o IMC for maior. Então, vou mudar aqui, vou pegar esse bloquinho de maior e coloco. Se o IMC for maior a 30, que foi nosso último parâmetro que colocamos, então aqui quero que mude a fantasia para obesidade, que mostre essa fantasia, e depois aqui vamos colocar perigo de obesidade. Ok? Muito bem. Eu acho que já colocamos aqui, já criamos todos os blocos necessários, que são os mesmos blocos que criamos no Python, só que agora em outra plataforma, uma plataforma gráfica mais divertida, que tem imagem também. Podemos colocar som também, vou deixar isso para vocês. E agora sim eu vou colar. Opa, não quero tirar. Vou colar os blocos que a gente preparou. Então esse é o primeiro, esse aqui é o segundo. Vou minimizar aqui para que entrem todos os blocos. Esse aqui é o terceiro. E vou minimizar ainda mais porque quero que entrem todos os blocos. E já tenho todos os blocos juntinho, né? Pronto para funcionar. Mas então vamos testar a ver o que acontece. Vamos ver se dá certo. Você que acha que vai dar certo? Eu acho que está faltando alguma coisa, mas vamos testar, porque esse é o benefício de programar. A gente pode testar e pode errar milhões de vezes, que não tem problema, a gente pode corrigir. Vamos novamente, eu vou colocar, vou maximizar um pouco isso aqui. Aqui, qual é a sua altura? Vamos colocar 1,50 aqui, por exemplo. E qual é o seu peso? Vou colocar um peso exagerado para ver se funciona a obesidade. Vou colocar que tenho 100 quilos. Olha como mudou. Perigo de obesidade. Então significa que o programinha está funcionando, ok? Mas ainda eu quero que tudo isso se repita. Então eu vou colocar aqui, vou acrescentar um bloco de sempre. Quero que todo esse cálculo ele faça sempre, ok? Vou mudar outro parâmetro, tá vendo? Ele não está mudando. Ele não está mudando, ele ficou aí e parou. Parou porque o algoritmo que eu criei já foi ativado e já não volta, você já ficou aí. Então, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, vou chamar aqui um bloco de controle, que quero que ele faça isso sempre, para que cree uma repetição. Então, coloquei tudo isso no bloco de sempre. Quero que ele sempre, toda vez que se inicie o programa, que ele faça isso. Então, coloquei isso no bloco de sempre, que seria um bloco de repetição infinita, não mais que isso. E depois eu vou colocar aqui
É, vejam que também aqui o parâmetro não voltou a zero. Está vendo que ele acabou o tempo e não voltou a zero, não zerou. Vejam bem, se eu inicio o programa, está com os valores que foram guardados na última sessão, né? Na última vez que a gente utilizou. Mas eu não quero isso, eu quero que toda vez que inicie o programa volte para zero. Então, o que eu vou fazer? E vejam bem que o personagem é o último também. Então, como que soluciona isso aqui? Vou chamar na aparência, vou chamar um bloco que inicie com esconda, ou seja, que não vai aparecer nada. E depois, para mudar esses valores do IMC para que volte a zero, vou para variáveis e vou colocar que mude, sempre que inicie o programa, que mude para zero, para que ele sempre inicie de zero. Agora sim, para o programa, inicio e vejam como aqui esqueci de mudar o bloco, está na altura, então vou mudar aqui para IMC. Se aqui IMC volte para zero, ok? Parei, inicio de novo, vejam como todo voltou para zero. Se eu quero que também o resto volte para zero, é simplesmente colocar um bloco. Mas eu não vou fazer isso. Para fechar o programa, vou para a variável novamente e vou esconder os valores que não me interessam. Por exemplo, o valor que não quero que mostre, porque já é uma resposta do usuário, é altura e peso. Então, simplesmente desapareceram aí da tela. Por quê? Porque esse é o valor que o próprio usuário vai colocar, então tá ótimo. Ele coloca, já sabe, e o que eu quero averiguar realmente é o IMC. Então, eu acho que já estamos prontos, mais que prontos, para testar realmente o programa completo. Então, eu vou. Imagino que está tudo certo. Então, vou ampliar aqui, tela cheia, e aí está meu joguinho que iniciamos como um desafio para resolver com um programinha, com um algoritmo, e acabamos com uma brincadeira. Então, a altura, vou mudar aqui a altura, vou colocar 1,40. E qual é o seu peso? E vou colocar aqui 40 quilos para ver que devolver. Está saudável, veja aqui que está me indicando o IMC. Os parâmetros estão guardados dentro da programação que eu conheço, então está tranquilo. Isso vai acontecer por 10 segundos e vai voltar. Viram como voltou? Então eu vou mudar agora. Vamos supor que eu vou perguntar para minha mãe. Mãe, quanto você está? Qual é a tua altura, mãe? Então, ele vai responder. Eu estou com 1,70 de altura e teu peso. Vamos ver se mente ou não mente. Então, ela pode mentir tranquilamente. Pode falar que está com 67 quilos e aí indica que está saudável. Vamos a colocar mais peso? Então, vamos supor, vamos deixar passar 10 segundos para que o programa reinicie. Voltou, mesma altura, vou colocar aqui uns 70 e vou aumentando o peso. Vou colocar aqui 80 quilos. Estou com sobrepeso. Viram como ele mudou a fantasia e já está com o texto certo? Vamos deixar passar 10 segundos, vamos ir aumentando o peso, sempre testando. Novamente 1,70 para testar. E agora vou colocar aqui 90 quilos para ver se é o perigo da obesidade. Então, muito bem. Muito bem. Ok, isso significa que nosso programa está funcionando perfeitamente. Deixem que vou fechar aqui a janela que não estou utilizando. Só um segundinho. Ok. E aqui estou eu para fazer o encerramento. Perfeito. Então, para repassar o que a gente fez, o que a gente aprendeu, então, iniciamos com um desafio e tentamos resolver isso com um algoritmo, conhecendo uma forma matemática da fórmula do índice de massa corporal. A gente criou primeiramente um programinha em Python, uma linguagem própria do Python, e depois vimos que com nossa mesma lógica de resolver o problema, com o mesmo algoritmo que a gente criou, consegue resolver e até brincar no Scratch. Então, qual seria o desafio de vocês? Vejam o vídeo fica disponível e vão criando essa mesma brincadeira e melhorem ela. Coloquem outros personagens, podem colocar som, outras dinâmicas, podem colocar outros textos e vocês vão vendo, vão seguindo essa dica que fui colocando com os bloquinhos e depois vocês enviam para mim o link do Scratch ou tiram uma foto já com um joguinho funcionando.
ok? Então, esse vai ser o desafio. Então, acabamos por hoje. Muito obrigado e espero os trabalhinhos de você, tá bom? Obrigado.